Olá, bem-vindo ao meu canal de Astrologia Tradicional. Eu sou Célio Barros e esse é mais um vídeo da série Pergunte ao Astrólogo. Diego Fernandes, pode falar sobre autoflagelo? Sim, desde que não seja sobre nenhuma questão psicológica, embora o assunto já seja da área de fronteira aí. Mas a gente consegue ver no mapa tendências autodestrutivas e geralmente isso está relacionado com casas maléficas, planetas maléficos, estrelas maléficas. Então é sempre interessante ver onde estão estrelas super maléficas, como por exemplo o Chet, que pode até ser associada eventualmente com processos de autodestruição, envenenamento, suicídio. Quem mais pode comentar sobre, falei das casas maléficas, a casa 12, a casa 8, uma lua muito mal posicionada no mapa, geralmente com péssimas dignidades, péssimas recepções. Então, tudo isso é interessante ser avaliado, né? Então, processo de autoflagelo, como significa autodestruição, então é interessante também ver as condições de sofrimento do regente do ascendente, do Almuten Figuris, de alguma estrela principalmente conjunta ao ascendente ou ao Almuten, ao regente do ascendente, a lua. Todas essas coisas sempre vão ser levadas em conta. Quanto mais desafio a pessoa tem, ou mais indicadores que levem a pessoa num processo de autodestruição, você consegue entender o risco, pelo menos, de autoflagelo. Mas, digo, esse risco não é uma certeza. Tem pessoas, às vezes, com mapas super complicados, mas elas têm alguma condição, seja de ajuda externa ou de amigos ou de ajuda financeira, mas principalmente de amizades e de consciência, de acesso ao conhecimento, em que, apesar do desafio, ela consegue transpor isso de uma forma relativamente exemplar até. Isso vai depender também do esforço e autocomprometimento da pessoa em querer sair dessa zona de autodestruição. Então, enfim, existem uma série de outros elementos do contexto que precisam ser avaliados. Não adianta só você pegar um mapa e falar, nossa, essa pessoa vai dar um tiro na cabeça ou alguma coisa assim. Claro, existem mapas que realmente assusta bastante a configuração disso. E eu até já vi um caso, uma vez, um mapa de uma moça que se matou e ela tinha uma estrela bem complicada, bem em cima do ascendente, que indicava isso como tendências, né? Não só isso, mas poderia também morrer, de repente, numa catástrofe, num tsunami, num terremoto. Está associada com morte em catástrofes naturais. No caso, o Chet, que é aquela estrela que está lá no finalzinho de Peixes, e acho que agora, se eu não me engano, acabou de entrar em Áries. Ana Barreiros. Boa tarde, professor. Gosto muito da forma como você explica a astrologia tradicional e suas aulas têm me auxiliado bastante a entender certos aspectos do meu mapa. Tenho Lua na casa 8, em Aquário, Sol na 12, a 4 graus de Câncer, ascendente também em Câncer, e Saturno no meio do céu em Áries, parece que vive em cabo de guerra com o meu Marte em Libra no fundo do céu. Quem vence essa guerra? Como identificar o propósito de Saturno nessa posição? Tem o Sirius a 1 grau do ascendente, a posição de algumas estrelas podem auxiliar nesse cenário. Obrigado pelas suas explicações. Interessante isso aqui. O que mais achei interessante de todas as suas perguntas é quando você comenta quem vence essa guerra? Como identificar o propósito nessa posição? Pois é, existe um hábito que a gente herdou principalmente da astrologia moderna, do próprio pensamento contemporâneo, né, de querer resumir tudo a um saldo final. Não existe um saldo final. Eu já comentei num outro vídeo anterior aqui. A pessoa pode, por exemplo, passar por uma situação em que ela perdeu a perna e ganhou na loteria no mesmo dia. Perder a perna é ruim, ganhar na loteria é bom. Uma coisa não anula a outra, não existe quem vence essa guerra. A pessoa vai comemorar ter ganho na loteria para poder investir na perna que perdeu e vai lamentar ter perdido a perna. Então ela vai ter motivos para comemorar e motivos para se lamentar. As duas coisas nunca vão se excluir. Então na astrologia você sempre vai ter coisas funcionando com base nesse tipo de raciocínio. São informações que se somam. Algumas atrapalham, outras ajudam, mas é como todos os acontecimentos da nossa vida. A gente não pode simplesmente definir bom, mal, certo, errado. Você tem um conjunto de coisas favoráveis, conjunto de coisas desfavoráveis e uma grande maioria de conjuntos de coisas neutras que a gente nem repara e que poderia aproveitar essas situações que estão neutras e não sofre nenhuma interferência negativa e ao ponto de você poder usar como um extra, como algo a mais para poder enfrentar os períodos mais complicados. A outra pergunta que você comenta é como identificar o propósito de Saturno nessa posição.
Como eu falei já no vídeo anterior, não existe um propósito. O Saturno não tem um propósito, ele não tem uma missão secreta. A gente é que descobre o que a gente pode aprender por conta de cada tipo de dificuldade que a gente vivencia. Mas não que o ciclo traga necessariamente uma dificuldade. Isso é uma questão psicológica do quanto que a gente vai conseguir levar para um determinado tipo de terapia, por exemplo, para poder depois refletir quais são os aprendizados que a gente pode tirar de um momento desse. Mas, via de regra, um Saturno batendo em cima de algum ponto do mapa indica uma dificuldade, um sofrimento, uma restrição, uma limitação até. Dependendo também do tipo de circunstância, de contexto, pode até ser um impedimento. Mas tem muito mais a ver com o contexto do que simplesmente com a condição do que aparece no mapa. Então não existe, de novo, um saldo final tão predestinado a esse ponto. Sírius a 1 grau do ascendente. A posição de algumas estrelas pode auxiliar nesse cenário, sim. Sírius tem uma coisa interessante, que ela está relacionada principalmente com questões de fama, honras, mais na linha de quem segue a carreira militar. Mas é interessante que ela está considerada também uma interpretação possível de como a estrela do guardião. Então ter isso no conjunto ascendente é uma coisa muito legal, mas óbvio que a gente tem que entender o quanto teu mapa vai conseguir conversar com relação a isso ou não, e se teu mapa foi retificado ao ponto de você ter certeza de que realmente essa estrela está conjunto ao ascendente. Senão é só uma impressão, mas depois faz a retificação, descobre que o ascendente avançou, retrocedeu 1 grau e é suficiente para não ter mais essa conjunção, né? Então isso é importante também sempre verificar. Espero ter explicado tudo de uma maneira bem fácil de entender. Se curtiu, já clica no joinha. É importantíssima a tua participação para poder ajudar o YouTube a distribuir mais conteúdo e tornar os vídeos mais relevantes. Se quiser marcar uma consulta comigo, o link para o meu site está aqui embaixo na descrição do vídeo. Aproveito também já pedir para se inscrever e clicar no sininho para receber notificações quando sair mais vídeos. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo.